Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha em um universo que eu particularmente acho fascinante. O jogo de RPG Changeling: The Dreaming. A premissa dele é genial. E se as criaturas dos contos de fadas, sabe, fadas, elfos, trolls, vivessem secretamente entre nós, aqui, escondidos no nosso mundo moderno? A gente está com um guia aqui que detalha os tipos de fadas que se pode jogar, os chamados kits. Mas, em vez de só listar, eu queria propor uma questão para guiar a nossa conversa, que é: como esses sonhos antigos sobrevivem no nosso mundo, um mundo que parece cada vez mais, cético, tecnológico, né? Essa é a pergunta-chave do jogo todo. É o coração do jogo. O conceito central é que esses personagens têm uma forma fantástica, mágica. Eles chamam de semblante férico. Só que essa forma é invisível para a maioria das pessoas. Ela é mascarada pela realidade, que no jogo tem um nome: banalidade. Banalidade, gosta do nome. Pois é. Para um humano comum conseguir ver essa verdadeira forma, a fada precisa usar um poder chamado glamour, Glamour. que é, essencialmente, a energia dos sonhos, da criatividade. É como se, por um instante, a fada quebrasse o cinza do mundo e mostrasse para um humano a magia que existe por baixo de tudo. Mas a pessoa acredita nisso depois? Então, essa é a questão. Provavelmente não. Ela vai racionalizar, achar que foi uma alucinação, um truque de luz, qualquer coisa. E cada um desses GIFs que a gente vai explorar representa uma forma diferente de sonhar e, por consequência, uma estratégia diferente para sobreviver nesse nosso mundo banal. Ok, vamos desvendar isso então. A primeira, e talvez a resposta mais óbvia para como sobreviver, seria pelo poder e pela nobreza, e isso nos leva direto ao Keith, mais clássico de todos, o Cid. Os Cid. Eles são basicamente os elfos da história, né? Aquela coisa meio Shakespeare, meio Tolkien. Representam os sonhos de realeza, de beleza, de uma liderança quase divina. Exato. E para entender os Cids, você precisa entender a história de perda deles. É fundamental. No passado, eles eram os governantes absolutos do sonhar, que é o reino mágico. Mas aconteceu um evento que os forçou a um exílio, e agora eles voltaram para o nosso mundo. E o material deixa bem claro que de todos os kits, eles são os que mais sofrem. Sofrem por quê? Porque eles enxergam a nossa realidade como uma mera sombra, uma versão pálida, sem graça, do mundo que eles perderam. Essa melancolia é o núcleo do personagem. O que me leva a uma pergunta. Como é que essa nobreza toda funciona no dia a dia? Não parece meio deslocado? Imagina um rei elfo tentando pegar um Uber ou, sei lá, preencher um formulário na Receita Federal. E é exatamente essa a grande tensão. É um motor de história clássico. É a história do exilado, do imigrante que não se encaixa mais. O jogador não está só interpretando um elfo, está explorando temas de perda, de identidade, a luta para encontrar significado no mundo que não é o seu. É profundamente humano, na verdade. E como eles sobrevivem? Eles se apegam ao que conhecem, liderança. Então, nas suas formas humanas, eles não se escondem, pelo contrário. Eles se destacam. São os CEOs, os artistas famosos, os políticos carismáticos, a pessoa mais popular da escola, qualquer um que naturalmente comande um espaço. E os poderes deles, o tal direito de nascença, devem ajudar a manter essa fachada, imagino? Totalmente. Eles têm uma beleza que é quase perturbadora, sabe? Sobrenatural. Tem uma facilidade absurda para inspirar ou intimidar as pessoas. E o mais interessante é a majestade deles. É tão palpável que o inimigo precisa ter uma força de vontade imensa só para conseguir levantar a mão e atacar um Cid diretamente. É uma hora de você não pode me tocar. Nossa! E tem uma regra que diz que qualquer poder que tente colocar eles numa situação ridícula, tipo uma ilusão que os faça cacarejar como a galinha, simplesmente falha. A nobreza deles é uma força da natureza. Então, imagina a cena. Um CDO é o diretor de uma empresa. Para os funcionários, ele é só um chefe intimidador, meio melancólico, distante, que vive no mundo dele. Mas, na verdade, cada reunião, cada análise de mercado, para ele é uma pálida imitação de um conselho de guerra que ele liderava no Reino Perdido.
Ele olha para um gráfico de pizza e lembra dos estandartes das legiões dele. É uma tragédia silenciosa, diária. Exatamente essa profundidade. Mas essa estratégia de nobreza é frágil, né? Se a liderança falha, talvez outra forma de sobreviver seja através de um propósito inabalável. O que nos leva a outro arquétipo. Se a nobreza precisa de proteção, ela precisa de guerreiros. E todo rei precisa de seus cavaleiros. É aí que entram os Trolls. Precisamente. E é importante dizer, são inspirados nos gigantes honrados da mitologia nórdica, não naqueles monstros estúpidos de outras histórias. Eles são a espinha dorsal do sonhar. Se os Cid são sonhos de nobreza, os Trolls são sonhos de honra e dever. A vida de um Troll gira em torno de um código, de um juramento, de uma causa maior. Pode ser proteger uma pessoa, uma comunidade, um ideal. Eles são a muralha. E no nosso mundo, onde eles se encaixam? Onde o dever chamar. Policiais, bombeiros, guarda-costas, soldados. Mas também do outro lado da lei. Um membro de gangue leal até a morte ao seu território, aos seus irmãos. Também pode ser um Troll. O que importa não é a legalidade da causa, é a devoção absoluta a ela. Interessante. E tem uma lenda que o material menciona que, num passado distante, os Trolls é que eram os líderes, mas foram derrotados pelo Cid. Desde então, eles os servem. Numa mistura de lealdade e talvez um ressentimento antigo. Mas essa lealdade cega a um código não pode ser perigosa. E se a causa for errada? Essa é a grande questão para quem joga de Troll. É o conflito clássico. Honra versus moralidade. O que você faz quando o seu juramento te obriga a fazer algo que você sabe que é errado? É aí que a história fica boa de verdade. E os poderes deles refletem isso. Um Troll agindo em nome da sua causa ganha uma força de vontade titânica. Fica quase impossível de intimidar, de subornar. E fisicamente eles já são imensos, fortes. São os tanques de guerra do sonhar. E tem aquele detalhe que eu achei fantástico, sobre como essa forma gigante se choca com o nosso mundo. Sim, é um detalhe perfeito. Por serem enormes no semblante férico, eles vivem tendo que se abaixar para passar em portas, se espremer em corredores. Para um humano comum, que só vê a forma humana deles, a cena é bizarra. Completamente. A pessoa vê um cara de tamanho normal se contorcendo todo para passar por uma porta, como se fosse um mímico. É um lembrete cômico e constante de como eles estão mal ajustados ao nosso mundo de tetos baixos e espaços apertados. É o fantástico esbarrando, literalmente, no banal. Essa complexidade toda, sabe? O conflito dos Trolls, a melancolia dos Cid, isso exige uma imersão muito grande do jogador. É um tipo de passatempo que realmente treina o foco, a criatividade, a disciplina de quem joga. Sem dúvida. É um exercício mental completo. Você precisa entender regras, criar estratégias, interpretar um personagem, colaborar com um grupo. Exige um tipo de dedicação que fortalece o raciocínio. E essa mesma disciplina, essa capacidade de imersão e de lidar com sistemas complexos é crucial em outros desafios da vida. Principalmente para quem está focado nos estudos, se preparando para provas difíceis como vestibular, concurso público, concursos militares, OAB ou residência médica. É o mesmo músculo mental. Falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobi.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando nossa análise, se a nobreza e o dever são duas formas de lutar contra a banalidade, existe uma terceira que vai na direção completamente oposta. Se os Trolls têm rigidez e código, nosso próximo Keith é a celebração do caos, da paixão. Os sátiros. Com chifres e patas de bode, imagino, uma energia totalmente diferente. Totalmente. Eles são a personificação dos sonhos de paixão, de excesso, de entrega total aos prazeres e emoções do mundo. Mas isso me leva a uma pergunta que o material parece responder de um jeito bem interessante. Essa entrega toda à paixão não soa autodestrutiva? Como o personagem assim sobrevive por muito tempo sem se consumir? Essa é a grande armadilha, né?
E aí que entra o paradoxo que o guia aponta. Eles andam na corda bamba, o vício constante nas paixões. Seja o amor, a música, a bebida, a briga. Também os torna mais sábios. Eles aprendem a canalizar essa energia. Eles não são só festeiros, são mestres da emoção humana, porque já sentiram de tudo, no volume máximo. E onde eles se encaixam no mundo humano? Onde a paixão corre solta. São os músicos de bar, os artistas de rua, os boêmios, os viciados em adrenalina. Qualquer um que vive intensamente. E o poder deles é uma das coisas mais interessantes. O direito de nascença deles é basicamente a capacidade de organizar uma festa dionisíaca. Através de uma celebração, pode ser cantando, dançando, contando uma história, um sátiro consegue ativamente diminuir a banalidade de um lugar. E qual o resultado disso? O resultado é que todas as pessoas ao redor ficam mais suscetíveis às suas próprias paixões e vícios reprimidos. O contador tímido, de repente, sobe na mesa para dançar. O casal que estava brigando baixinho começa a gritar ou a se beijar apaixonadamente. Uma festa com um sátiro pode terminar em briga, orgia ou numa ressaca coletiva monumental. Ou tudo isso junto, provavelmente? Geralmente uma combinação das três. Parece perigoso e divertido na mesma medida. E, fisicamente, eles são preparados para esse caos todo? Sim, as patas de bode dão a eles uma agilidade incrível para correr e pular. E eles são tão acostumados com a ação que nunca podem ter uma falha crítica em testes de esportes. Eles nasceram para o movimento, para a celebração desenfreada. Imagina um músico de rua. Pra gente, é só um cara com um violão, mas na verdade ele é um sátiro que com a música está transformando um canto cinzento da cidade num pequeno bolsão de encantamento, fazendo as pessoas sentirem algo, nem que seja por um minuto, antes de voltarem para a rotina. Que contraste! Da paixão individualista e caótica dos sátiros, a gente pode pensar em outra estratégia de sobrevivência. E se a resposta não estiver no indivíduo, mas na coletividade? No trabalho duro, na comunidade. Bogans são a ordem. Eles lembram muito os hobbits ou os brownies dos contos de fadas, pequenos trabalhadores dedicados ao lar. Eles são os sonhos de conforto, de família, de uma lareira acesa e de estruturas sociais firmes. E eles não só sonham com isso, eles constroem. São os artesãos e engenheiros do mundo das fadas. E eles constroem o que exatamente? Casas. Casas, castelos, armas. Mas não só isso. O material diz que eles reforçam tanto estruturas físicas, tornando-as mais seguras e aconchegantes, quanto estruturas sociais. Eles são a cola da sociedade férica. A maioria dos grandes salões e fortalezas do sonhar tem o toque de um Bogan para garantir que seja funcional e seguro. No nosso mundo, eles são quem você espera. Os marceneiros, os engenheiros, os cozinheiros, os eletricistas, pessoas que encontram alegria num dia de trabalho bem feito. E o poder deles é prático assim também, incrivelmente prático. O direito de nascença principal deles é a habilidade de completar qualquer trabalho manual em 1/3 do tempo normal. Uau! São super produtivos. Mas é o segundo poder que eu acho mais genial. Por estarem sempre trabalhando, em todo lugar, consertando coisas na casa de todo mundo, eles desenvolveram uma percepção sobrenatural para fofoca. Espera, fofoca? Esse é um superpoder. É o melhor superpoder. Eles entendem as intrigas, as tensões, as dinâmicas sociais de qualquer comunidade onde entram. Sabem quem está brigado com quem tem um segredo, qual é o ponto fraco da estrutura social. E podem usar essa informação para reforçar a comunidade, mediando conflitos ou para manipulá-la. São os guardiões dos segredos. Que incrível! Imagina um Bogan trabalhando como zelador de um prédio antigo. Para os humanos, ele é só o cara que conserta encanamento. Mas no sonhar, ele está ativamente reforçando as paredes da comunidade, percebendo que a tensão entre os vizinhos do 301 e 402 está enfraquecendo a fundação e usando sua fofoca sobrenatural para mediar a paz. Então, recapitulando, o que tudo isso nos diz sobre a nossa pergunta inicial? A gente tem 4 respostas bem diferentes sobre como os sonhos sobrevivem. Tem o Cid, que tentam sobreviver pela memória da nobreza perdida, impondo sua majestade. Isso.
Tem os Trolls, que sobrevivem pela devoção a um código, encontrando força na honra e no dever. Depois os sátiros, que mergulham de cabeça na paixão, usando a intensidade da emoção como combustível contra o cinza do dia a dia. E por fim, os Bogans, que sobrevivem construindo, fortalecendo a comunidade e o lar, tanto física quanto socialmente. São 4 arquétipos muito poderosos. O líder exilado, o soldado fiel, o artista passional e o artesão comunitário, cada um com sua força e sua fraqueza. E o material ainda deixa um gancho bem provocador, dizendo que existem outros kits que são excelentes destruidores, o que cria um contraste direto e muito promissor com os Bogans, os excelentes construtores. Mas isso, claro, fica para outra análise. Para fechar, eu gostaria de voltar à ideia do Cid, que vê em nosso mundo como uma mera sombra. O jogo descreve nossa realidade como dominada pela banalidade, a força que apaga a magia. Isso levanta uma questão que vai além do jogo e serve para nós. Se a rotina, o ceticismo do dia a dia nos afastam do fantástico, que tipo de sonho pessoal, seja ele um ideal de nobreza, um dever inabalável, uma paixão avassaladora ou o trabalho de construir uma comunidade? Que tipo de sonho cada pessoa precisa buscar para se sentir encantada de novo e conseguir enxergar algo além do comum, mesmo que seja apenas por um instante?